Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e dando continuidade então aos vídeos sobre assembleias, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o quórum necessário para deliberação e aprovação das matérias que estão sendo discutidas na assembleia, tá? Então vamos lá, olha gente, o que é o quórum? O quórum, ele é um número mínimo de votações favoráveis para aquela matéria que está sendo colocada em discussão na Assembleia, tá? Existem alguns casos em que a lei, o Código Civil ou a Convenção do Condomínio podem estabelecer um quórum especial para aprovação de determinada matéria. Mas quando o Código Civil não estabelecer nenhum quórum especial e a Convenção também não determinar nada sobre o assunto, então quer dizer que aquela matéria que está sendo posta em discussão pode ser aprovada pela maioria simples dos presentes em assembleia. O que seria essa maioria simples dos presentes? Seria 50% dos que estão presentes mais um. Só que mesmo nesses casos em que se aceita a aprovação pela maioria simples dos presentes em assembleia, é preciso respeitar uma determinada formalidade quanto à quantidade dos condôminos que estão presentes ali em primeira convocação ou em segunda convocação. O que o Código Civil estabelece quanto a isso? Então, quando não tiver um quórum específico, de aprovação de determinada matéria em assembleia, o Código Civil estabelece que deverá se observar em primeira convocação a presença de metade dos condôminos para deliberar sobre aquele assunto, tá? Em primeira convocação não conseguiu essa quantidade de presentes, ou seja, metade dos condôminos presentes, aí o Código Civil autoriza sim que se faça uma segunda convocação e aí se possa dar abertura à assembleia com a quantidade de condôminos que estiverem ali presentes, tá certo? Então, essa seria a regra básica quando o Código Civil ou a Convenção não estabelecem um quórum específico, um quórum especial para deliberação e aprovação de determinada matéria, tá? Esse caso de quórum por maioria simples, por exemplo, observando em primeira convocação a presença de metade dos condôminos ou em segunda convocação pela quantidade dos condôminos que estiverem ali presentes, seria o caso para a Assembleia Ordinária, por exemplo, em que se coloca em votação apenas a aprovação das contas apresentadas pelo síndico, aprovação do orçamento, eleição de um novo síndico do Conselho Fiscal, ou até mesmo para aquele tipo de assembleia que é convocada especialmente para a destituição do síndico. Então, por exemplo, assembleia para destituição do síndico, para retirada do síndico, quando os condôminos decidem pela retirada do síndico, também é um caso que não se exige um quórum especial, um quórum específico pelo Código Civil. Então, se utiliza o quórum da maioria simples. Agora, tem uns casos que o Código Civil ele é bem específico. Ele determina o quórum necessário para aprovação de algumas matérias. Eu vou relacionar aqui para vocês, então, algumas matérias que são as mais corriqueiras, o que mais pode se observar aí nas assembleias de condomínio, tá? Então vamos lá. O primeiro seria o quórum relacionado para aprovação de obras no condomínio. Então, assim, nós temos 3 tipos de obras, tá? As voluptuárias, as úteis e as necessárias. As obras voluptuárias são aquelas obras que a gente fala que são as obras de mero deleite, de aformoseamento, ou seja, embelezamento. São aquelas obras que vão melhorar a estética do condomínio, tá? Para esse tipo de obra é necessário um quórum especial de 2/3 dos condôminos, aprovação de 2/3 dos condôminos. Então, não é 2/3 dos membros presentes em assembleia.
É 2/3 da totalidade dos condôminos daquele condomínio, tá? Aí agora vamos para obras úteis. O que são obras úteis? As obras úteis são aquelas destinadas ao melhoramento do funcionamento ali do condomínio. Vai melhorar então as condições do dia a dia do condomínio. Essas são as obras úteis. Qual o quórum necessário para essas obras úteis? A maioria dos condôminos. De novo, a lei estabelece a maioria dos condôminos, não é a maioria dos presentes em assembleia, é da totalidade dos condôminos. Agora, com relação às obras necessárias, o que são essas obras necessárias? As obras necessárias são aquelas obras relacionadas à manutenção do condomínio, tá? O que acontece? Nessas obras necessárias, o síndico ele não precisa de uma aprovação em assembleia a priori, tá? Quando essas obras necessárias ocorrerem, precisa fazer uma obra para manutenção do condomínio e essa obra não importa em gasto excessivo, então o síndico ele tem esse poder de deliberar sem precisar levar esse assunto para decisão em assembleia, tá? Agora existem duas situações quanto às obras necessárias, que é o caso de obras urgentes, urgentes e não urgentes, que gerem gastos excessivos ao condomínio. Quando for uma obra urgente, então quando se tratar de uma obra urgente, mas que vai gerar um gasto excessivo para o condomínio, o que o síndico precisa fazer? Ele pode sim deliberar sobre aquela urgência e fazer de imediato a obra, mas realizando a obra de imediato ele precisa levar ao conhecimento da Assembleia aquela obra necessária urgente que gerou um gasto excessivo, tá certo? Agora, quando se tratar de uma obra necessária, mas que não é urgente e que vai gerar um gasto excessivo para o condomínio, o síndico não tem poder de deliberação por si só nesse caso. Ele precisa levar o assunto para a Assembleia e aí vai ser deliberado em Assembleia. Nesse caso de obra necessária, não urgente, com gasto excessivo, o Código Civil ele não estabelece um quórum específico para deliberação, para aprovação desse assunto em Assembleia. Então, no caso, pode ocorrer de que a convenção estabeleça algum quórum especial ou não. Se a convenção estabelecer um quórum especial, aí se obedece esse quórum estabelecido pela convenção. Agora, se a convenção é omissa, o Código Civil, a lei civil também é omissa nesse assunto, então a gente pode aplicar aí o quórum de maioria simples para deliberação sobre esse assunto, tá bom? Aí também nós temos o caso relacionado a obras ainda no condomínio, nós temos um caso de que eu digo que é um quórum super especial para aprovação, que é um quórum que ele é um caso que o Código Civil ele exige um quórum da unanimidade dos condôminos, ou seja, todos os condôminos precisam apresentar um voto favorável para esse tipo de obra. Qual é essa obra que precisa da unanimidade dos condôminos? Esse quórum super especial, que eu digo, que exige a unanimidade da aprovação dos condôminos, ele está relacionado a obras que se destinem à construção de um novo pavimento no condomínio, ou então até a edificação de um novo edifício na mesma área, no mesmo solo daquele condomínio. Ou seja, por exemplo assim, quando um condomínio ele tem 10 andares e se decida e se esteja deliberando pela construção de um novo andar, o 11º andar. Então, para esse tipo de obra, precisa da unanimidade, da aprovação da unanimidade dos condôminos. Ou então, no caso também de no mesmo terreno se decida pela construção de um novo edifício, que terá novas unidades imobiliárias ali naquele novo edifício. Para isso também precisa da deliberação pela unanimidade dos condôminos, tá bom?
Saindo um pouquinho do assunto obras, então, vamos falar sobre o quórum especial para alteração da convenção do condomínio, tá? O Código Civil, então, ele estabelece um quórum especial de 2/3 dos condôminos também. 2/3 dos condôminos, não dos membros presentes em assembleia, é dos condôminos. Quanto à alteração do regimento interno, o Código Civil, ele nada estabelece, ele é omisso nesse assunto. Então, ele sendo omisso, a convenção pode estabelecer, sim, um quórum especial para alteração do regimento interno também, tá? Mas caso a convenção não estabeleça, como o Código Civil é omisso, não havendo nenhum quórum especial, nenhum quórum específico, o regimento interno ele pode ser alterado por maioria simples, tá? Mas a convenção, ela exige 2/3, para alteração da convenção, se exige 2/3 dos condôminos, de aprovação, tá? Não é nem só 2/3 dos condôminos ali deliberando, tá? Mesmo que estejam, por exemplo, 2/3 dos condôminos presentes em assembleia, mas todos eles não são favoráveis, não apresentam um voto favorável a essa alteração não pode ser feita, tá? É pela aprovação de 2/3 dos condôminos. Um outro caso que precisa de um quórum, que eu digo super especial, que é a unanimidade de aprovação, né? A unanimidade dos condôminos para aprovação, é o caso de mudança na destinação do condomínio ou de alguma unidade imobiliária. Ou seja, por exemplo, a gente pode dizer assim, se um condomínio, a destinação dele é residencial, e se decide, então, se coloca em votação para mudar essa destinação de residencial para comercial, ou fazer uma destinação mista desse condomínio, parte residencial, parte comercial. Para que essa matéria seja aprovada, para que tenha validade uma decisão dessa, é necessário a aprovação da unanimidade dos condôminos, tá? Então, precisa respeitar essa unanimidade, ou seja, todos os condôminos precisam apresentar o voto favorável a essa decisão, tá? Então, esses são os casos, digamos, mais básicos, mais corriqueiros num condomínio, que podem aparecer para deliberação em assembleia no condomínio. Então, assim, ressaltando, se o Código Civil ele é omisso quanto a um quórum especial, quer dizer que se aplica aquela regra básica de maioria simples, respeitando em primeira convocação a presença de metade dos condôminos, não conseguindo essa quantidade de presentes em primeira convocação, aí se delibera em segunda convocação pelos que estiverem ali presentes. Mas nos casos em que o Código Civil não estabelece um quórum especial, é preciso observar também o que estabelece a convenção do condomínio, porque muitas vezes a convenção pode sim estabelecer um quórum especial para aquele tipo de matéria, tá? E aí não se aplica esse quórum básico aí de maioria simples. Precisa se respeitar também o quórum especial estabelecido pela convenção do condomínio, tá? E para finalizar, então, esse nosso vídeo, esse nosso assunto de hoje, por que é importante respeitar essa formalidade do quórum específico, do quórum estabelecido, seja no Código Civil ou na convenção? Isso é para dar validade legal, validade jurídica às decisões tomadas em assembleia, tá? Precisa se respeitar as formalidades da assembleia para que as decisões tenham validade e não ocorra o seu questionamento posterior no judiciário. Porque qualquer condômino que se sente lesado ou insatisfeito com alguma decisão tomada em assembleia, ele pode sim levar essa questão a questionamento no judiciário. E se a formalidade ali, o quórum necessário para aprovação não for respeitado, pode sim gerar uma invalidade daquela decisão, uma nulidade daquela decisão. Aí se tem um trabalho de convocar novamente a assembleia, deliberar novamente sobre aquele assunto
e aquela decisão ela perde eficácia, ela perde aplicabilidade desde o momento que ela foi tomada, tá certo? Então, eu espero que o vídeo de hoje tenha sido esclarecedor sobre esse assunto do quórum específico, né, dos quórums para deliberação, para aprovação das matérias em assembleia. E a gente se encontra então no próximo vídeo, continuando esse assunto sobre assembleias, que vamos conversar em 4 vídeos, então, sobre alguns pontos específicos relacionados à assembleia, tá? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar todas as publicações aí, todos os vídeos que eu for lançando, para ficar sempre bem informado se você tiver interesse nesse assunto relacionado a direito imobiliário, condominial e contratual. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau!